Vamos a mais uma mulher da Bíblia e não temos o seu nome, mas sabemos de onde ela era. Aqui no Novo Testamento, a mulher Ciro-fenícia e a sua grande fé. Nós sabemos que a Fenícia, fazendo divisa ou fronteira com Israel ao norte, ali estavam as cidades de Tiro, de Sidom, cidades de comércio, cidades que trabalhavam com o vidro, com navios, eram grandes navegadores, os fenícios. E esta mulher Ciro-fenícia talvez tivesse ouvido falar de Jesus. Talvez lá em sua terra lhe contaram que um doce rabi da Galileia estava curando os enfermos, estava libertando os endemoniados, os cativos pelo mal, que aquele rabi estava ressuscitando mortos e fazendo milagres, multiplicando pães e peixes para grandes multidões. E aquela mulher estava com um grande problema. A sua filha, não sabemos a idade, não sabemos se era uma criança, se era uma adolescente, se era uma jovem, mas a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Talvez agressiva, talvez depressiva, não sabemos o tipo de manifestação demoníaca que estava naquela menina, na sua filha. Mas aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus e sabendo que Jesus estava próximo da fronteira, próximo da região onde ela vivia, ela encheu-se de coragem e ela foi atrás de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, ele entrou numa casa ali na Galileia, ali na região bem ao norte da Galileia, e ele não queria que ninguém soubesse. Jesus, um pouquinho que ele saía, eram multidões, eram milhares de pessoas que vinham para tocar nele, para buscar cura, para buscar alívio para as suas dores. Então Jesus não queria que ninguém o soubesse, mas aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava ali. E ela se enche de coragem, se prostra aos pés do Senhor e ela diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. Ela sabia quem era Davi? Ela sabia por que Jesus era chamado filho de Davi? Isto era a definição do Messias. O Messias, o ungido de Deus, haveria de governar sobre Israel e sobre toda a terra. Seria um descendente de Davi, que haveria de nascer em Belém e haveria de trazer esperança e salvação para o mundo. Mas aquela mulher Ciro-fenícia, aquela mulher de outra cultura, outra nação, entenderia o que seja filho de Davi. Talvez ela pensasse: a história do cego curado, Bartimeu, ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez esta frase seja a chave para alcançar o coração do Messias, do Rabi da Galileia, de Jesus. Então, Jesus não dá atenção para ela. E os discípulos dizem: Senhor, ela está gritando, ela está vindo aqui. E Jesus então diz: olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vou pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Talvez pareça muito forte Jesus chamar aquela mulher ou os estrangeiros, os gentios, de cachorrinhos. Não para os judeus. Todos os povos que não eram de Israel eram chamados cães, que não faziam parte da nação de Israel. Como bárbaros eram todos os que não faziam parte do Império Romano. Mas aquela mulher diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus fica tão feliz com aquela palavra e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus elogia a fé daquela mulher. Nenhum dos discípulos teve um elogio desse. Nenhuma pessoa em Israel teve um elogio desse. Mas aquela estrangeira que creu e que buscou com humildade Jesus, recebeu dele esta palavra: grande é a tua fé. Vai, a tua filha está curada.
E realmente o milagre aconteceu. Grande é a tua fé, ligada à fé, à humildade, a crer em Jesus. O que Jesus queria que ela entendesse é que ele não era o filho de Davi vindo para Israel, mas era o Salvador, Deus conosco, para toda a humanidade.